Eu quero estar compartilhando aqui pequenamente um momento que eu tive aqui nessas últimas épocas aqui. Deus realmente me ensinou bastante, então eu quero estar compartilhando um pouco da palavra de Deus com vocês. E o assunto de hoje é como o cristão deve enfrentar as dificuldades do dia. Como ele deve enfrentar os problemas da vida, né? Talvez algum de vocês até fale, poxa, isso aqui é fácil, eu posso até dar uma aula. Não é dificuldade, todo mundo passa. Mas eu quero realmente tratar de alguns assuntos, alguns pontos muito interessantes que aqui na palavra de Deus, que nos ensina a ter umas posturas, umas decisões realmente adequadas, para que nós possamos enfrentar as dificuldades e não causar muito prejuízos para a nossa vida particular e também para as pessoas que estão aqui ao nosso redor. Às vezes as coisas passam desapercebidos, tomam decisões, achamos que está correto, né? Mas tem uma diferença em ser cristão. Quando eu comecei realmente a estudar um pouco do assunto, eu achei muito interessante, porque eu falei, poxa vida, qual a diferença do cristão e não cristão passar uma dificuldade? Não é a mesma dificuldade? Aparentemente é, mas na verdade não é. Existe uma diferença no cristão. Eu espero até o final aqui do nosso tempo juntos, né, eu posso estar deixando isso claro, mostrando através da palavra de Deus que tem uma diferença e vale a pena ser cristão para passar as dificuldades. Eu vou ler aqui alguns textos. Eu não trouxe a Bíblia física porque eu não tenho a Bíblia versão internacional, que é a que vocês usam, né? Eu acabei pegando a virtual, não tenho os textos aqui, mas já estou providenciando uma física para mim também, que vale a pena. Eu tenho que tratar alguns textos como base da vida de Jesus. Vamos começar com Mateus, capítulo 17, versículos 22 e 23. Eu vou ler alguns textos, alguns vou ler total, porque como é a descrição da vida de Jesus, eu vou ler total, outros eu vou ler parcial, senão fica uma coisa longa, né? E não é intenção alongar tanto. Mateus capítulo 17, versículos 22 e 23. Vamos lá, podem manter aberto que nós vamos ler mais alguns textos de Mateus aí. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Nesse momento aqui, só Cristo está expondo, falar, olha, daqui para frente vai acontecer um probleminha, um problemão. Já fiquem preparados. E o nosso texto base está em Mateus 26, um pouco mais à frente, versículos 47 a 55. Esse é o nosso texto, vamos começar a partir daí. Então diz assim a palavra de Deus. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, que é que o trazes? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não poderia pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão, estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu não estava ensinando no templo e vocês não me prenderam? Olha, vamos tentar olhar a situação aqui do ponto de vista dos apóstolos. Olha a situação que tem. Eles andavam com Jesus, comiam com Jesus, aprendiam de Jesus, conviviam com Jesus, tempo a tempo, viam as maravilhas de Jesus, viam os milagres, eles estavam muito bem com Jesus. Eu até classificaria aqui que eles tinham uma comunhão plena com Jesus. Eles estavam realmente com comunhão absoluta, eles estavam ali realmente vivendo realmente com o mestre. Já sabiam que não duraria para sempre isso aqui. Jesus avisou antes, olha, eu vou ser morto, mas vou ressuscitar. Já sabiam, mas é interessante, né? Quando um problema vem, independente de saber, ele dá realmente uma balada. E para eles não era fácil, não foi fácil. Ver ali Jesus sendo preso, saber o que viria ali adiante, saber que um problema estava vindo à porta. Difícil para eles. Sabe o que eles fizeram? Fizeram aquilo que a maioria de nós fazemos.
que eles tinham à mão? A espada. Eu não quero sofrer isso, eu quero proteger a Cristo. Então eles fizeram o quê? Tiraram, focaram somente no problema, sacaram daquilo que eles tinham realmente na mão, que era a espada, e foram para frente, para enfrentar o problema do jeito deles. E foi obrigado a Cristo a falar, poxa, eu já não avisei que não é assim que eu quero? Eu já não avisei que não é esse o caminho? Eu já não avisei que isso iria acontecer? Isso tem que ser assim. Né? Bom, olha, quando a gente olha assim, esse texto dessa forma, dá a impressão, poxa vida, eu não tenho nada a aprender desse texto, só tem coisa negativa dos discípulos, né? Mas, na verdade, tem muita coisa aqui interessante, uma reação deles, olhando de uma outra forma, de como Cristo queria, nos ensina muita coisa. E a primeira lição que eu vejo que a gente consegue aprender, né, sobre como encarar o início de uma crise, é o seguinte: estar em plena comunhão com Deus não te isenta de ter problemas, tá? Se você acha isso, você pode tirar o cavalinho da chuva. Desanimando. Tem problemas, passamos por dificuldades, não te isenta disso. E, às vezes, até de passar por algo muito desagradável que nós não temos o controle. Né? Os discípulos não queriam ver Jesus preso. E nós também não queremos ter dificuldade. E achamos que ter a comunhão com Deus vai nos livrar disso? Não. O ter plena comunhão, buscar a Deus, ele faz parte do cristão e é assim que nós devemos ser, independentes. Os problemas virão em nossa vida? Virão. Né? Quando eu me converti, eu me lembro que no meio daquela alegria, grupo de jovens, né, estava assim com aquele impacto violento assim. Aí quando eu falei, olha, o Cássio aceitou a Cristo e todo mundo veio me abraçando, tudo bem, conversando, palavras, Deus te abençoe, não sei o quê. Uma pessoa falou para mim, meu irmão, que por acaso é meu irmão sangue também. Isso marcou, porque na hora eu falei, poxa, o cara jogou um balde de água fria e falou, Cássio, a vida não é um mar de rosas. A vida com Cristo é um mar de rosas. Na sua beleza, na sua maciez, naquele odor agradável, e é cheio de espinhos, meu irmão. O que você vai enfrentar daqui para frente não vai ser fácil. Eu falei, poxa, o cara quer me desanimar. Acabar com toda a alegria, mas na verdade, ao longo do tempo eu vi que é assim mesmo. Buscar a Deus não significa ter uma vida isenta de problemas, não. Uma outra lição também, nós podemos ver aqui nesse texto. Né? Dever confiar e aplicar os princípios de Deus para as dificuldades. Calma, só um minutinho, deixa eu ver aqui, senão ficamos muito coisa. Né? Devemos confiar realmente plenamente em Deus e não focar nos princípios dele e não focar nos problemas. Porque se não fizermos isso, nós vamos procurar uma solução rápida e que esteja ao nosso alcance para os problemas. Essa questão de você confiar nos princípios de Deus, ela leva a uma outra pergunta. Nós realmente sabemos quais são os princípios de Deus para a nossa vida? Você estuda a Bíblia um pouquinho? Você sabe realmente o que Deus quer para a sua vida? Você busca Deus nesse sentido? Porque é fácil, muitas vezes, estar no início da crise, eu falei, vou aplicar um princípio de Deus, mas que princípio? Não podemos depender só do culto, não. O culto faz parte, ajuda muito. Mas o dia a dia com Deus te ensina os princípios. A convivência com Deus ajuda a ter os princípios corretos. Então nós devemos confiar e aplicar esses princípios. Que princípio? O princípio que você vai buscar na sua casa, que você vai buscar nos seus momentos com Deus, que você vai estar orando, que você vai ler a palavra, que você vai poder ouvir realmente a palavra de Deus. E um outro princípio também que é muito importante aqui, se você acha que aplicar os princípios de Deus no início de um problema, desculpa, mas não significa que você vai eliminar o problema na raiz. Não significa que você vai estar eliminando o problema. Beleza. Se o problema é, no momento da crise, eu aplicar a palavra de Deus, eu vou aplicar. Desculpa, meu irmão. Além de ter o problema, isso não te isenta do problema existir, não. Se alguém acha que os discípulos tivessem confiado em Jesus e deixariam de prender Jesus, está muito equivocado. Então, quando a gente realmente vive conforme a gente confia em Deus, aplica os princípios dele, isso não significa que você vai deixar de eliminar o problema. Tem um texto aqui de Lucas que ele complementa um pouquinho, só para dar uma ideia, eu vou ler para você, não precisa você abrir não. Lucas 22, 49 e 51. É o mesmo texto. Ao verem o que aconteceu, os que estavam com Jesus disseram, Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu, basta, e tocando a orelha do homem, o curou. Imagina o que aconteceria
se Cristo não tivesse curado a orelha daquele guarda. A batalha estaria ali acontecendo e viraria o caos. Por isso é que eu vou a uma coisa. Quando a gente aplica o princípio de Deus no início de um problema, não vai eliminar o problema, mas vai ajudar em uma coisa, e essa é a diferença que é grandiosa. Evita que piore mais a situação. Eu quero dar um exemplo aqui muito prático disso, que eu acho muito interessante, marido e mulher. O marido vai lá, combina com a esposa, semana vou fazer um agrado para minha esposa amada. Sexta-feira, esposa, vamos sair. Se prepara, né? Sobrou um dinheirinho aqui extra, vamos no restaurante, vamos lá, vamos jantar juntos. Assim que eu chegar do serviço, tá, já está reservado. Eu chego tal hora, a gente vai. Tudo bem? Tudo bem. Na segunda-feira. A semana vai passando, chega na sexta-feira, a esposa, desde que o marido saiu, já está lá. Já foi no cabeleireiro, já fez a chapinha dela, no capricho. Brincadeira, pessoal. Já passou no cabeleireiro, já passou na manicure, deu um check-up geral, está tudo prontinho para sair com o marido e passar uma noite agradável, uma noite fora, gostosa noite fora. E o marido no serviço, lá no dia a dia, descobre que é o quê? É o dia do amigo dele do serviço, que está saindo de férias, né? E vai fazer um churrasquinho. Bom, você vai no meu churrasco. E o cara nem ao menos se preocupa quando esquece tudo churrasco. Hoje você é meu amigo, você vai lá, está lá. Poxa, não sei o que, não, é o happy hour nosso, é sexta-feira, amanhã é sábado. O cara simplesmente se esquece da esposa. Na verdade, na terça-feira já esqueceu que ele combinou com a esposa. Na terça-feira. Mas como já é sexta-feira, tudo bem. Ele vai lá e fica no churrasco, tal, fica umas 2 horinhas lá, 2 horas de atraso. Vai voltar para casa. O que ele chega? Ele chega lá voltando para casa, pega um trânsito, dá mais 1 hora de atraso. Quando chega em casa, quando ele abre a porta, surpresa. A esposa continua ainda toda embonecada e bonita para sair. Mas está querendo matar o marido já. Mal o cara entra, já começa a ouvir as reclamações. E com razão. Aí o cara já na hora fala, o que eu faço agora? Eu posso aplicar os princípios de Deus? Usar meus recursos? Não dá. Dá. Como eu te falei, o problema não será eliminado. Mas se ele aplicar os princípios de Deus, a verdade, ele fala, eu estou na roça. Minha esposa vai querer arrancar o meu pescoço. Fala, você dá mais valor ao seu amigo? Então eu vou usar do meu recurso. Ele saca da espada da mentira. Agora vou resolver o problema. Esposa minha, entenda. Eu estava lá no serviço, o chefe pediu uma coisa de urgência. Não tinha como evitar. Dependemos do serviço. Eu fui lá e trabalhei arduamente, fizemos uma reunião, tudo, e, poxa vida, e não deu. Olha a hora que deu, olha que transtorno que deu. A esposa já começa a se sentir meio convencida ali, né? Aí ela fala, mas eu liguei 20 vezes o celular. Aí o cara fala, caramba, deixei o celular no carro, né? E agora? Não, esposa. Eu estava em reunião, coloquei realmente no modo silencioso. Não podia atender. Como é que eu posso fazer uma coisa dessa, tirar a concentração? A esposa fica meio conformada, aí, sabe, fica assim, emburrada, insatisfeita. Vai lá, tem janta na cozinha. E vai embora e fica meio isolada. Para a infelicidade do dito cujo, ela entra no Facebook. Para a infelicidade. O que ela vê lá? As fotos do churrasco com o amigo. Ele lá todo alegre, pronto. Né? Ou seja, a situação piora. Além de ele ter uma esposa insatisfeita, né, com a situação dele ter realmente falhado com ela, o que ele tem agora também é realmente uma pessoa que não confia nele e que vai ter um problema pior. Às vezes, aparentemente, ele achou que tinha solucionado o problema. Mas o uso da mentira como a sua arma, como a sua espada, deu o problema certo. Então, realmente, nós devemos confiar em Deus, devemos realmente ter e aplicar os princípios dele, não focar no problema. Se é para certo, é certo. Você faça a coisa errada, os seus recursos, vai piorar a situação. Eu vou dar continuar um pouquinho a mais no texto bíblico, tem mais algumas lições. Só que agora eu vou ler parcial, tá? Até por causa do horário também, que não tem a necessidade. Então, vou ler 2 textos, vou explicar a situação só rapidinho. Continuando em Mateus, capítulo 26 ainda, versículos 57 e 58. Já prenderam Jesus. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Mas Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria.
Nessa situação aqui, né, um histórico bem rápido, aqui Jesus foi preso, foi levado perante Caifás, ele tentou de alguma forma acusar Jesus. Ele levou pessoas dando falso testemunho, mas nenhum testemunho falso era um motivo de acusação. Até a hora que chegou uma pessoa, ele falou que ele destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias, aí deram uma pressionada, ele falou, olha, vocês ainda vão ver o Filho do Homem descendo sobre as nuvens. Pronto. Blasfêmia, blasfêmia, crucifica ou crucifíaco, começaram a acusar Jesus, já começaram a cuspir e bater nele a partir daí. No capítulo 27, 1 e 2, de manhã cedo, todos os chefes sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Fizeram a acusação, vamos levar para Pilatos. Uma coisa é a gente acusar, outra coisa é a gente matar. Vamos levar para o governador que ele tem que julgar. Ele fingiu as nossas leis, né? Mas Pilatos aconteceu uma coisa interessante. Eles começaram a acusar Jesus e Jesus não respondia. Aí Pilatos ficou até impressionado com Jesus, né? Pô, você imagina, o cara está sendo ali colocado aqui à prova da morte. Estão acusando o cara, querem matar o cara, ele não abriu a boca. Pilatos então falou, olha, não tem o que fazer. E tem por costume, na época da Páscoa, liberar um prisioneiro. Então, o que Pilatos faz? Ele leva para o povo, que está no Mateus 27, 21 e 22. E perante o povo ele fala, então, perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que lhe solte? Responderam, eles, Barrabás, né? O povo respondeu. Perguntou Pilatos, que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam, crucifica-o. No versículo 26 do capítulo 27 ainda, então Pilatos soltou-lhes Barrabás, e mandou soltar Jesus e o entregou para ser crucificado. Se a gente olhar essas 3 situações aqui do ponto de vista dos discípulos, a gente observa que em cada uma delas, apesar de eles estarem à distância, eles ficaram meio acuados, né, para não sobrar para eles, né, eles sempre olharam a situação e viram como um ponto de melhora. Agora Jesus vai sair, está tendo uma melhora, nascia uma esperança. Então, quando Cristo se apresentou perante os líderes religiosos, perante Caifás, eles acharam, agora beleza. Jesus já desbancou esses caras várias vezes. As palavras dele eram sábias, palavras realmente verdadeiras, a palavra do Filho de Deus. Com certeza, eles derrubariam eles em poucos minutos e estaria liberado. Mas não foi isso que aconteceu. E lá se vai a esperança de soltar Jesus diminuir um pouco mais. Quando apresentou perante Caifás, né, um líder secular, até secular religioso, aqui o pastor Jonas, acharam que Cristo sairia de lá também de boa. Tinha alguma coisa para acusar Jesus? Nada. Jesus, inclusive, não fez nada contra o Império Romano, senão o Império Romano tinha pego ele já faz muito tempo. Mas Jesus não se livrou também disso. Mais uma vez, a esperança na solução do problema caiu um pouco mais. Opa, mas agora perante o povo, beleza, né? Jesus curou, alimentou, amou, deu até comida para esse povo. O povo vai votar em Jesus. Para a frustração deles, não. Jesus não foi liberado pelo povo. E como consequência disso, mais uma vez, a esperança em ter uma solução ali também caiu. Eles não queriam ver Cristo morto. Em resumo, né? Quando a gente foca no problema, como eles focaram no problema, toda vez que a situação ocorre, não ocorre conforme acham que vai terminar, a esperança diminui. Olha, infelizmente, essa parte do texto eu queria mostrar que há problemas em nossa vida que não é somente a hora que ele ocorre, não. Ele dura dias, semanas, meses, anos, a vida inteira às vezes. Infelizmente. Então são problemas longos. Os problemas não são resolvidos tão rapidamente, mas só que durante a vida, durante esse momento que está vivendo, tem momentos de melhora. Aí você fala, poxa vida, agora sim, melhorou, agora vai. Agora, a partir daqui, tudo vai ser diferente. Aí quando tem aquele período de melhora, quando você olha, pum, caiu de novo. Às vezes um pouco pior, às vezes um pouco melhor. O problema de estar olhando, focando somente na situação, é que realmente a gente acaba caindo o quê? Num desânimo profundo, porque acha que não tem mais esperança. E com isso vem mais uma lição também desse texto. Devemos manter sempre o nosso foco em Deus, para que a nossa esperança nunca acabe, independente da situação.
E também deixar uma coisa bem clara. Se alguém acha que focar em Deus, quando está num problema, você vai passar pelo problema sorrindo, esquece. Os discípulos sofriam junto com Jesus, não queriam aquilo. E nós também, quando passamos pelas dificuldades, ninguém vai passar sorrindo não, viu? Eu sei que há muito tempo, conversando até com o Tiago sobre isso aqui, ele falou, Paulo estava lá preso, louvando a Deus, mas ele não queria estar ali não. Se alguém acha, por favor, não se iluda. Passar por problemas, por dificuldades, muitas vezes, você não vai passar tão sorrindo não. Vai passar realmente entristecido várias vezes. Vai sofrer um pouco, sim. Mas tem uma diferença para o cristão. Ele está passando lá, mas ele está fortificado por Deus. Porque ele confia no Senhor. A esperança dele não está no que ele está vendo na situação de melhora. Mas a esperança dele está em Deus, que não desampara de jeito nenhum. Uma outra coisa também que eu acho bem importante. Se você é uma pessoa que costuma somente dar o foco, é muito fácil você medir. Se você dá o foco somente no problema, cada vez que você tem um ponto de melhora e queda, sabe o que acontece com você? Sua esperança diminui tanto, que a sua vida realmente vira o caos. E por caos, entenda-se, tristeza, depressão, amargura, medo, isolamento, tudo de ruim. Por quê? O foco é no problema. Esperar que o problema se autossolucione, não vai. Tem que confiar em Deus. Como eu te falei, a força do sustento tem que vir em Deus. Por isso é que o foco tem que estar em Deus. Eu vou para a última parte do texto. Continua ainda Mateus 27. 31 e 32. Depois de terem zombado dele, ou seja, já tinha sido entregue para a crucificação, né? Tiraram-lhe um manto, vestiram suas próprias roupas. Então, o levaram para crucificá-lo. 32. Ao sair, encontraram um homem de Cirene chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. No versículo 35, capítulo 27 ainda, depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sorte. E no versículo 50, que é o final, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Eu não vou ler aqui inteirinho, mas a descrição não é tão detalhada, mas é o suficiente para sabermos que colocaram um manto em Jesus, colocaram uma coroa de espinho, ou seja, saiu sangrando realmente, pegaram o cetro dele, bateram na cabeça dele, fizeram ele sofrer, sem contar o que ele apanhou, ou seja, já não estava mais algo bonito de se ver. Se alguém acha, só pegar Isaías lá, que está bem claro. Não era algo bonito de se ver, não. Já tá, o rei dos reis, aquele que ajudou tanto, estava ali sofrendo e passando mal. A coisa não estava muito boa de ver. Eu acho que essa parte foi a mais dolorosa para os discípulos. Eles olhavam para Cristo, eles não viam uma solução para o problema deles. Eles estavam vendo que Cristo estava sendo tirado da mão deles, da vida deles, e estavam vendo ele sofrendo, estavam vendo ele sangrando, não tinha nem força para carregar a cruz, teve que pedir para uma outra pessoa, estava desfalecendo na frente deles. Eles sabiam que Cristo ia ressuscitar. Mas olha, pessoal, ver o desenrolar de uma situação dessa, saber que o corpo dele ia morrer, abala qualquer um. Quando enfrentamos um problema gravíssimo, geralmente quando a gente acha assim, sabe, tem um momento, parece que na vida que você fala assim, chegou, não tem mais jeito. Você olha para o problema e você olha, parece um monstro que você não tem controle. Você não vê mais nada de esperança, você não vê mais alguma coisa de ser uma belezinha que não pode melhorar, não, chegou ao final. Todo mundo tem problema que passa por isso. Né? Sabe, chegou assim, não tem mais jeito, chegou ao meu limite, joguei a toalha. Sabe o que você chegou à conclusão? Falou, é assim mesmo. Eu poderia citar vários aqui exemplos, desde esposos, maridos, esposas, filhos, serviço, pessoal. Mas tem hora que você fala, chegou. Eu não tenho mais um jeito, a minha esperança está no fim. Isso ocorre porque a gente foca muito no problema e no momento. O interessante de Cristo é que Cristo não somente falou que ressuscitou. Hoje sabemos que, depois de passar por tudo isso, o resultado final foi maravilhoso. É lógico, ninguém quer passar pelo sofrimento dele, mas o resultado foi o quê? Ele ressuscitou conforme havia prometido. Ele mostrou a vitória sobre a morte. Ele pagou os pecados de toda a humanidade e liberou a salvação para todo mundo que nele crê. O resultado final
de todo esse transtorno que foi passado, essa dificuldade que foi vista, foi maravilhoso. E com isso a gente aprende, eu acho que a última lição que eu quero citar hoje, né? Que essa é bem difícil de ser praticada. Quando tudo parece estar perdido, sabe que acabou mesmo, tinha acabado? O cristão ele deve ainda manter a sua esperança, a sua fé em um milagre. Não perca a esperança. O Deus que venceu a morte é o Deus que pode estar dando salvação. Devemos sempre manter o foco em Deus e continuar seguindo seus ensinos. Independente da situação. Se você achar que acabou, não acabou. Mantenha-se firme em Deus. E o resultado final vão estar esperando. Tem um texto em 2 Coríntios, que eu quero ler para vocês, que Paulo está falando de uma forma bem direta, assim, até bem resumida, parece que nós falamos até agora, bem interessante. Ele está falando sobre o ministério, das dificuldades que ele sofre em seu ministério. Mas eu acho que o princípio aqui ao mesmo dá para aplicar tranquilamente. É 2 Coríntios, é o último texto que eu vou ler, hein? Capítulo 4, versículos 8 e 9. Né? Eu vou, daqui a bem conhecer até música com esse tema. Diz assim a palavra de Deus: de todos os lados somos pressionados, na versão atualizada, atribulados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, né? Muito espantados às vezes com a situação, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E no versículo 18 desse mesmo capítulo: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Olha, depois de tudo que nós vimos aqui, na verdade a gente tem que escolher como a gente vai lidar com as dificuldades do dia a dia. Podemos focar no problema. Não, assim, é uma opção sua. Sabe como é que você vai viver? Aquilo que Paulo fala: desanimado, desesperado, abandonado e destruído. Mas tem também a opção de focar no que se não vê, né, naquilo que é eterno, confiar em Deus plenamente. E não se desanimar. Estar sempre animado. Motivado o quê? Motivado por saber que em Deus terá o melhor final. É difícil confiar? Falei, não é fácil. Não desesperar, porque sabe que em Deus sempre há esperança. Não se sentir abandonado, porque sabe que em Deus sempre estará contigo em qualquer situação, em todos os momentos. E não ser destruído, pois sabe que nada pode acabar com o plano de Deus, que até a morte venceu. Então, o que eu posso dizer? Façamos a escolha certa, né? Quando em dificuldade, siga o princípio de Deus. Foque e confie nele. Ele te ama e quer o melhor para a sua vida. Dessa forma, que dizer, né? Poxa, vamos enfrentar e vencer os problemas como um verdadeiro cristão que confia plenamente nos planos de Deus. O que eu falei no início. Tem diferença do cristão ser cristão e passar dificuldades? Tem, porque temos um Deus maravilhoso que está ao nosso lado. Basta confiar e estarmos plenamente nele.